Saudações mais uma vez. Nessa oportunidade eu quero trazer aqui um assunto específico sobre a escravidão no mundo antigo. E aqui nós vamos focar especificamente na escravidão no mundo antigo, que eu quero dizer é em Roma e na Grécia. Mundo greco-romano, para ser mais direto. E para falar sobre esse assunto, eu quero aqui introduzir com o vídeo. Obviamente eu não vou poder passar todo por questões de direito autoral, de áudio, tanto é que o áudio eu não vou colocar. Mas preste atenção no título aí, pesquise e veja por conta própria. Peter Ben Seniei. Aí ele voa sobre o canal O Istmo de Corinto. E aqui neste canal eu quero que você fique com essa imagem. E essa imagem aí, ela diz respeito ao um canal que lá por volta do período próximo a Cristo, um imperador buscou querer fazer esse canal aí, esse Istmo de Corinto. E ele empregou, obviamente, escravos para iniciar essa obra. E isso daí veio a ter a sua conclusão no ponto que está. Pode pesquisar isso aí na internet, você encontra facilmente essas informações. Foi no período mais contemporâneo. E ali então, navios passam e precisa dar uma volta para atravessar de uma ponta do mar para outra, por exemplo, de uma região a outra. E ali eu quero destacar que ali a pedra é bem dura, bem rochosa, e você já observa como que era a conduta relacionada ao agir, a sujeição dos escravos, melhor dizendo. A eles não era dado tratores como temos tratores hoje, objetos bem rudimentares quando comparados com os que temos na atualidade. Então, escravidão no mundo antigo era algo bastante complicado. E a escravidão em qualquer período, falando de maneira mais ampla, é algo bastante complexo, algo sofredor, é algo de sujeição, de submissão e de crueldade. Então, para falar um pouco mais sobre esse assunto, eu quero aqui destacar a manutenção da escravidão, como que era a escravidão no mundo antigo. E, obviamente, não era mantida só por trabalhos pesados, mas também com bastante violência. Você tem uma imagem do mosaico do período que estamos tratando, o grande período que trata tanto de Grécia e Roma. Você tem aí escravos com ânforas, possivelmente aí, creio eu, vinho, né? Eles estão a servir senhores, os donos deles, né? Então você tinha escravo para tudo, escravo para ler, escravo para dar alimento, fazer alimento, escravo sexual, escravo para várias áreas da vida. Lembrando que o escravo nessa época que ele não é conhecido pela sua cor. Tanto é que você tem nesse período aí escravos médicos, por exemplo. Algo que parece até inconcebível para uma perspectiva odierna do dia de hoje, né? Então, a escravidão naquela época não era por cor, por raça ou coisa do tipo. Apesar de que algumas raças eles até acreditavam em alguns lugares que eram mais suscetíveis ou preferíveis para serem escravizados. Mas aqui não tem isso de profissão, independente de profissão, você vai ser escravo se, por exemplo, você for pego em uma guerra, se você for uma pessoa que contraiu altas dívidas não consegue pagar e você se vende. E nós vamos tratar um pouco sobre isso mais à frente. E aqui um grande estudioso sobre a escravidão, o Orlando Patterson, ele afirma que o poder do mestre sobre o seu escravo era total, e quando ele diz total, é todas as partes da vida mesmo. Isso é algo bastante complexo. Eu não vou ficar tirando meu rosto aqui da imagem e vou ler para você, a fim de deixarmos aqui a questão mais rápida e mais cômoda. Então, os escravos eles eram tirados de suas vidas, do seu dia a dia, e eram conduzidos em cativeiros, cadeias, para um estado de alienação. Então, a pessoa ela vivia num lugar, por exemplo, vinha um império ou um exército, e aí dominava, tirava a pessoa daquela vida que ela tinha, independente de onde ela estivesse, escravizava. Você também tem uma imagem relacionada ao período, né? Em que a pessoa está aí em cadeias no pescoço, correntes, né? Se não for correntes, possivelmente cordas, mas aí você tem um indivíduo dirigindo, né?
dois escravos. Você vê a diferença por conta das cadeias no pescoço, né? A corrente no pescoço, o colar no pescoço, referente à escravidão. E ali a pessoa ela não virava mais uma pessoa, ela deixava de ser humano, né? É apenas um pedaço de carne, conforme vamos ver aqui também. E você tem um exemplo desse colar, né? Também era utilizado no período com informações referentes ao senhor, ao próprio escravo. E o escravo era uma pessoa socialmente morta, ela não tinha vontade para si, a vontade era para o seu senhor. Então, sem primogenitura, sem direitos, praticamente isolado dos antepassados, e a situação ia de mal a pior. E aqui, Orlando Peterson, mais uma vez, no livro dele, a obra magna dele, ele sustenta que aos escravos não era permitido informar seu entendimento da realidade social com significados herdados de seus antepassados, ou ancorar a existência presente em qualquer comunidade consciente de memória. E, tendo isso em vista, eu destaco aqui que a única ligação que os escravos tinham à sociedade era por meio do seu próprio mestre. Então, é como se fosse o escravo uma extensão da identidade do mestre ou sujeito à vontade do mestre, né? Ele não tem vontade própria, a vontade dele é a vontade do Senhor. E ele existe e não é conhecido por si, mas pelo seu Senhor. E Aristóteles, em suas obras, ele apresenta também algumas questões que dizem respeito ao escravo. E o escravo, segundo ele, era visto como uma ferramenta falante, uma propriedade animada e até mesmo descartável. Ou seja, três questões importantes. É uma ferramenta falante, é um objeto a ser usado para fazer as coisas para o Senhor, uma propriedade, não é dono de si, não é livre, e o Senhor pode fazer o que bem entender dele, descartável. Se ele não quiser mais, ele está dando prejuízo a ele, ele pode muito bem descartar. Então, aqui temos uma frase de Platão relacionada ao Cállicles, na obra Gorgias, onde é dito que injustiçado e pisoteado o escravo é incapaz de ajudar a si mesmo ou qualquer outro por quem ele se preocupa. Então, isso aí é uma questão que nós devemos ter em mente, que reflete parte do contexto daquela época e ocasião. Então, os povos sujeitos, como judeus, sírios, lídios, medos, asiáticos, esses povos aí eram vistos principalmente como suscetíveis ou nascidos para a escravidão, no entendimento dessa época que estamos tratando. E isso é uma ideia que tende a dominar quando há essa ideia de escravidão no decorrer da própria sociedade humana. Os próprios campos de concentração, eles mostram um pouco dessa ideia também, no sentido de que raças superiores ou coisas do tipo, e aí geram essa série de problemas. E falando de escravidão e império, aqui eu destaco uma frase de Keith Hopkins, qual sustenta que a escravidão era mais diretamente um produto da guerra. A maior fonte de escravos para o mercado de escravos e para o Império Romano, a gente observa em vários estudiosos, é da guerra. A partir do momento, dizem alguns estudiosos, que o Império Romano parou de avançar e ter avanço de guerras e conquistar então escravos, alguns dizem que isso gerou então a crise do Império Romano, o que levou à queda do Império Romano do Ocidente, de uma maneira bem mais cedo do que do Império Romano do Oriente. Então, a escravidão, e os escravos eram obtidos principalmente da guerra. Um império ele conquistava, vencia uma guerra, pegava os vencidos, matava alguns, dependendo, pegava geralmente mulheres e crianças e escravizavam esses indivíduos. Então, um grande número de escravos vinha por meio da pirataria também, guerras de conquista, sim, pirataria, sequestro é algo bastante comum naquela época, acontece também hoje, mostrando que o mundo ele não muda, igual diz um escrito judeu, que um sábio, que é um filósofo, alguns dizem que é um proclamador, locutor ou pregador,
que diz que não há nada novo debaixo do céu ou do sol. E algo mais aqui que a gente observa, em outras fontes, além das que destacamos, de escravos para o mundo greco-romano, é a partir da procriação. E aí, a procriação aí é entre os próprios escravos e também a exposição de crianças indesejadas. Se você tiver a oportunidade de ir a Roma, você pode ir na cidade antiga, que fica ao lado do Coliseu ali, o sítio especificamente. Eu digo que fica do lado, não como se fosse uma coisa diferente, né? Como se o Coliseu fosse uma coisa e ali a Roma antiga fosse outra, não. Mas é porque hoje você tem que pagar para entrar nessa cidade conhecida como Cidade Antiga, o Fórum Romano, né? E ali no Fórum Romano, crianças eram deixadas ali se elas nascessem mulheres. Geralmente eles deixavam porque eles não gostavam de ter meninas. Sociedade que alguns vão colocar aí com a terminologia machista contemporânea, né? Uma sociedade do patriarcado, outros vão dizer. E outra questão relacionada é se a criança tinha alguma deficiência, algum problema, eles deixavam lá também. E quem quisesse deixava nesse mercado romano, era como se fosse um mercado, né? Um dos lugares mais movimentados de Roma. A pessoa pegava para si e fazia o que bem entendesse com aquela criança. E alguns chegam a dizer, apesar de muitos discordarem, que a situação da criança era semelhante a de escravo. Há discordâncias quanto a isso, mas aqui um indivíduo da época ele sustenta que todo mundo cria um filho, mesmo que seja pobre, mas expõe uma filha, mesmo que seja rico. E aí demonstra isso que eu acabei de mencionar. Ainda falando sobre escravidão e império, nós temos um papiro, que leva esse nome aí bastante complexo, de número 744, é uma carta de um marido ausente para sua esposa, e ele fala assim: se você tiver um filho e for menino, deixe viver. Se for menina, jogue fora, né? Como uma criança fosse algo meramente descartável. E até em muitas culturas hoje, bebês, crianças, ou alguns dizem que até mesmo a ideia do aborto é algo inteligente, mas há pessoas que discordam quanto a isso e que sustentam que de fato há uma vida ali e que é uma criança mesmo dentro da barriga, apesar de leis no Brasil e em outros países dizerem o contrário. Você pode discordar disso aí à vontade, mas saiba que existem várias ideias. Então, a venda de si como escravo também era possível. Se a pessoa empobrecesse, não conseguisse pagar uma dívida, ela se vendia e trabalhava durante um período para então sanar a dívida. Sequestro também já mencionei, que abasteceu o escravo, mercado escravo romano. Temos uma imagem, uma pintura, que está relacionada aqui ao meu propósito da Guerra do Peloponeso, onde é dito que 20.000 escravos eles aproveitaram a oportunidade para fugirem da escravidão, apontando para o fato de que a escravidão era algo desejável. A pessoa em sã consciência gostaria e buscaria de ter a liberdade. Outro tópico muito importante, além do canal de Corinto, a manutenção da escravidão e a escravidão império, nós falamos aqui também sobre o comércio de escravos. Esse comércio de escravos aqui, para a gente tratar desse tópico, eu destaco aqui uma imagem mais recente, dos últimos anos aí de escravidão, da escravidão mais recente, já está mais associada ao povo africano, à cor mesmo, né? E eu trago essa imagem aqui do período já moderno, relacionada aí às dores, às punições, o sofrimento que sobrevém sobre a vida de um escravo, né? E aí você dá para ter noção como que é, né? Punição, açoite. Muitos indivíduos antigos dizem que a vida do escravo está associada ao açoite. Ele é conhecido pelo açoite. Então, muitos eram vendidos até mais de 2 vezes, até chegarem no destino final, quando vinha de guerra ou pessoas estavam viajando, indivíduos escravizavam as pessoas, sequestravam. E aqui a gente tem essa fala aqui que situa mais ou menos uma fala de uma pessoa escravizada aqui do século XVIII, né? E acredito pode ser aplicada a pessoas de várias épocas. Nós não estávamos muitos dias na custódia dos comerciantes antes de sermos vendidos da maneira habitual que é esta. Um sinal dado com a batida de um tambor, os compradores correm de uma vez para o pátio,
onde os escravos estão confinados e fazem a escolha da parte que eles mais gostam. O barulho e a gritaria com que se assiste, a ânsia visível nos semblantes dos compradores servem muito para aumentar as apreensões dos africanos aterrorizados, que devem ter os considerado ministros daquela destruição a qual eles se acham devotados. Dessa maneira, sem escrúpulos, são separados amigos e relações, famílias, a maioria das quais nunca mais se verá. E aqui há um achado arqueológico muito importante, a Estela de Anfípolis. Estela é um pedaço de pedra, de rocha, onde as pessoas elas faziam ali inscrições. E nessa inscrição especificamente, alguém pegou e passou aí um desenho para deixar de maneira mais clara. É dito aí em grego, koiné, acredito eu, se não for o koiné, é o clássico, e Aulus Caprílius, liberto de Aulus Timóteus, ou Timóteus, comerciante de corpo. Então você tem aí a última palavra que está na última linha aí, ó, soma temporos. É uma palavra composta de duas. Então é comerciante, o final basicamente soma. E aqui no grego mais recente, acredito que é o grego moderno, diz é shoma. Mas aqui, no período em que estou tratando, e pela fonética dada do período relacionado aí a Erasmo, se não me engano, a leitura é soma, soma temporos. Então, soma é corpo, carne, né? Comerciante de carne mesmo. É um pedaço de algo, e não um ser humano que era retratado, né? E aí na imagem você vê acima aí o Senhor, né? Em todo o seu esplendor, cheio de riquezas. Você tem aí os escravos abaixo, aqui na parte mais inferior, capturados, um indivíduo que é o escravizador, né? Dono desses escravos. Famílias, você tem crianças ali também na ponta esquerda inferior. Você tem homens, mulheres. Você tem aí também na parte central, abaixo da escrita, pessoas carregando, trabalhando, enfim, o trabalho bem árduo, enquanto que o Senhor fica naquilo que é chamado na cultura greco-romana de ócio, né? Ele fica ali dedicado a ficar na preguiça, descansar, festejar, comer. Alguns aproveitam o ócio também para estudar e coisas do tipo. Então, mais adiante, eu trago a ti aqui uma ágora comercial, ou seja, um mercado, um comércio da época, aqui especificamente da cidade de Éfeso, na atual Turquia, em um dos sítios mais bem preservados. Aqui era onde os escravos eram vendidos, eles eram colocados basicamente em cima de um palanque e ali havia identificação, questão de origem no pescoço deles, muitas vezes, aqui por modéstia, esse pano aí para tampar, eles eram postos mesmo nus, pelados, a pessoa que quisesse poderia ali tocar, abrir a boca do indivíduo, fazê-lo abrir a boca, né, para ver como estavam os dentes, a saúde, de onde vinha, podia tocar em todas as partes, independente de ser homem ou mulher. E aí você percebe, né, como que era posto um ser humano, a condição do ser humano, né, de desprezo, não era tratado como ser humano, né, e como sinal de humilhação e para destacar a diferenciação também, aí eles pintavam os pés desses indivíduos com cal, ou de maneira que ficassem os pés brancos, indicando que eles eram escravos. E a situação era bem delicada. Platão, ele sustenta que no caso da venda de um escravo afetado pela tísica, pedra, estrangúria ou pela chamada doença sagrada, epilepsia, outra desordem do corpo ou mente que escapa facilmente à observação ordinária e que é prolongada e difícil de curar, se a venda foi feita ao médico ou treinador, não haverá direito de devolver o artigo ao vendedor. Artigo, né, não é ser humano, nem se o desfeito foi verdadeiramente mencionado no momento da venda. Então, vamos aqui falar um pouco sobre mais da degradação especificamente, nas palavras de Demóstenes. Se você apenas considerar qual é a diferença entre ser um escravo e um homem livre, você descobrirá que esta é a principal distinção. Os escravos respondem com o próprio corpo por todas as ofensas, ou seja, as punições, os açoites, né? Esses açoites, geralmente, eles eram de couro e alguns mais cruéis. Aqui você lembra da própria pessoa do Jesus Cristo, que passou por açoites, e o açoite romano poderia ser feito de couro,
com várias trancinhas, que a pessoa batia com a chibata mesmo, né? E ali colocavam nas pontinhas desses fios de couro pedras pontudas, bem afiadas, ou pequenos ossos afiados de animais para cravar na costa do escravo. Crava, e na medida que você bate, ele crava e sai rasgando na medida que você puxa. Então, daí você entende por que a costa do Cristo, geralmente nos filmes, é retratada toda rasgada, né? Não é porque só bateu lá com courinho, é porque é o couro mais aquelas pedras ou pedaços de ossos que cravavam no lombo da pessoa, encravava dentro da pele e saía rasgando tudo que tinha pela frente. E aqui nós temos um diálogo dos sapos de um escritor, Aristófanes. E aqui o Rantias, ou Rantias, ele diz: Pega este pobre menino e interrogue-o, e se você me achar culpado, mande me matar. O indivíduo chamado Aicos indaga: Quais torturas você permite? E aí ele prossegue dizendo aí, né? Use tudo que você quiser, amarre-o na escada que mostra as punições da época, né? No cavalete, pendure-o pelos pés, arranque-o fora sua pele, né? Com cerdas de chicotes, o que eu falei, coloque aí no cavalete. Você pode tentar enfiar um pouco de vinagre no nariz e colocar tijolos no peito para pressionar, colocar um peso no peito e deixar o cara sem ar, né? E assim por diante. Então não chicoteie e coloque alho bravo e alho novo nas feridas. Então você vê aí que se um senhor tinha um escravo, quem pagava pela dívida do senhor era o próprio escravo, com o corpo do próprio escravo, né? E não o corpo do senhor que levava todas essas questões. Então, você percebe que é algo bem cruel e o diálogo prossegue. Uma oferta mais franca, mais franca. Se o meu tratamento desabilitar, o valor será pago. Não mencione isto. Tome-o e comece. Então você tem aí o açoite, distinguindo também, como eu já disse, a relação mestre-escravo da relação pai e filho, né? Vamos dizer que essa é a única diferença entre um filho e um escravo. E um filho você não açoita, mas um filho também você pode abandonar e fazer o que bem entender dele, dizem alguns estudiosos. O Plutarco ele diz que as crianças devem ser ganhas por exortações e motivos racionais e em nenhuma circunstância serem forçadas a explorar, açoitadas ou quaisquer outras punições insolentes. Por açoites aqui, né? Forçadas a isso por açoites ou qualquer outra punição insolente. E a última questão que eu destaco aqui, poderíamos ficar falando muito mais, mas isso aqui é apenas um resumo básico do que você precisa saber sobre a escravidão no mundo greco-romano, Grécia e Roma. Exploração sexual, eu disse, né? Escravos, existiam escravos até mesmo sexuais, sendo que aquilo que era priorizado, a relação sexual geral que os gregos buscavam, eram as relações entre o mesmo sexo, homem e homem. Eles viam como um sexo mais elevado. E a mulher, portanto, era vista apenas como um receptáculo, uma espécie de reprodutora. Sexo entre homem e mulher não era algo visto assim como grande algo. Grande sexo aí para esses indivíduos, a maior parte da população, o homem grego clássico, né? Conhecido como grego mesmo, é essa relação entre homem e homem. E você vê aí escravos novos nas mãos de homens mais velhos, ou de senhores, né? E lembrando que a própria situação de papel ativo e passivo naquela época ali correspondia à ideia mesmo de dominação e subordinação. E aí você, ao ter relação sexual com um escravo, com seu papel ativo, isso significava que você estaria dominando-o, né? Ressaltando e reforçando a sua identidade como subordinado, né? Escravo. Então, por consequência, é algo horrendo um senhor se colocar numa situação de passivo, né? Apesar de que deve ter existido alguns, né, com essa preferência. E aqui para a nossa finalização do assunto, eu destaco o historiador Moses Finley, qual sustenta que invadir escravos sexualmente era algo bastante normal entre os gregos. Então nós temos aí a nossa aula sobre escravidão no mundo antigo, com foco, obviamente, no período greco-romano, Grécia e Roma. Falamos sobre o canal de Corinto, a manutenção da escravidão, escravidão e império, comércio de escravos, degradação, a exploração sexual e nós encerramos
esta aula por aqui. Se você tiver alguma questão a corroborar aí com a também sugerir, curta aí, segue, escreve nos comentários aí, se for o caso de contribuição ou discordância, qualquer coisa do tipo. Nós agradecemos pela atenção e até mais.